E o governo do estado vai dar início ao processo de encerramento da intervenção na Universidade Estadual de Goiás. Em reunião realizada nesta terça-feira, membros da Comissão de Interlocução da Instituição de Ensino Superior receberam do secretário-chefe-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, o aval para começar o processo de eleição do novo reitor. Para detalhes sobre esse assunto, recebemos agora o secretário Adriano da Rocha Lima. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Bom dia, prazer aqui ter o senhor, obrigado pelo contato aqui em áudio e vídeo. Secretário, só retome aqui pra gente, por que a intervenção foi necessária e por que agora ela vai chegar a um fim? Na realidade, a intervenção ela foi quase que imposta ao governo, né? Tivemos 2 reitores que renunciaram aos cargos, a gente tinha denúncias de fraudes no Pronatec dentro da universidade, uma universidade que estava distribuída em 41 campos no estado, mas sem que houvesse unidade entre eles, então ela não era, na realidade, uma universidade, eram vários campos aglomerados em torno de um nome chamado EG, os cursos não tinham uniformidade curricular, então se um aluno que fizesse um curso de Direito numa cidade fosse transferido para outra, ele não conseguia fazer essa transferência de forma natural, às vezes voltava período, adiantava período. Então, e fora uma questão legal relacionada a professores temporários, por determinação da Justiça, que já estavam com contratos irregulares há muitos anos e esse processo foi transitado em julgado, obrigando que fossem desfeitos contratos de 1.700 servidores temporários entre professores e técnicos. Bom, toda essa situação obrigou a que fosse feita uma reforma na universidade. Reforma esta que, por sinal, e isso é reconhecido por toda a comunidade universitária, já havia sido tentada várias vezes, sempre esbarrava em algum impedimento político, alguém que ficava descontente com parte da reforma e acabava impedindo que ela progredisse. Então, nós, num primeiro momento, colocamos um procurador do Estado, o Rafael Borges, para que fizesse toda a parte legal da reforma administrativa em conjunto com o corpo docente da universidade. E, num segundo momento, quando foi necessária a reforma pedagógica de unificação da matriz curricular, nós colocamos o atual reitor, o Walter, né, para que ele conduzisse esse processo. É um professor da universidade que já atuava antes como pró-reitor. Bom, uma vez que esse processo da reforma pedagógica ele foi concluído, né, não há por que mais continuar com a intervenção, né? O papel do Estado foi colocar ordem na universidade. Uma vez que essa ordem foi atingida, agora a universidade tem que caminhar por sua própria conta, né? Não faz mais sentido e não é o papel do governo fazer intervenção na universidade. A gente fez por ter sido quase que imposto isso pela situação da universidade. Então agora ela volta à normalidade. Nós dissemos ontem ao Conselho Superior, aos representantes do Conselho Superior, né, a comissão que dialoga com o governo, para que eles propusessem um cronograma, fizessem todas as etapas necessárias para que a eleição seja convocada e o governo irá concordar com aquilo que foi apresentado pela comissão. Então agora estou aguardando o retorno deles com essa proposta de cronograma. Está sem som, Sileide. Secretário-geral da Governadoria do Estado, Adriano da Rocha Lima, conversando conosco, questionamento do Sileide Alves. Bom dia, secretário. Bom dia, Sileide. Bom, agora no começo do ano, o CSU chegou a fazer uma reunião para marcar as eleições. Imediatamente, enquanto ocorria a reunião, o governo publicou um decreto estabelecendo que só o governador Ronaldo Caiado poderia marcar as eleições
da universidade, e o que levou até um inconformismo na hora que estava acontecendo a assembleia do CSU, porque a intenção era marcar esse processo. O que aconteceu em tão pouco tempo assim que o governo mudou de ideia e decidiu liberar a realização dessa eleição? Sinês, eu acho que tem, pela minha memória, mas eu posso estar enganado, tem um pouco mais de tempo do que você falou, mas tudo bem. Na realidade, apesar de ter havido aquela coincidência no dia do CSU, da reunião do CSU, é um processo que já estava tramitando, né? E quando isso foi iniciado pela própria universidade. A universidade provocou o governo, através do reitor, por deliberação do CSU, pedindo que o governo se manifestasse quanto à realização das eleições. Uma vez que, originalmente, havia sido previsto que essas eleições ocorressem em novembro do ano passado. Bom, esses processos, eles tramitam em diversas secretarias do governo até que eles se transformem em decreto. Quando chegou às vésperas dessa reunião do CSU, houve uma pressão grande do reitor para que o governo se manifestasse antes dessa reunião, porque se a reunião acontecesse antes dessa manifestação, ela seria assim sem sentido. Então, nós corremos, né, o processo estava na Casa Civil, tinha que ser revisto, mandado para assinatura do governador, e acabou que aquela pressão de tempo para a reunião do CSU coincidiu que ele fosse publicado na manhã da reunião, mas ele já estava sendo tramitado há pelo menos 3 semanas esse processo. E qual que foi aquele momento, né? Nós estávamos num momento de recesso da universidade, sem realização de aulas, num momento ainda com muita incerteza, como também continua agora em relação à pandemia. Então, a nossa manifestação, e isso eu fiz uma reunião com esses representantes anterior do Conselho, é que havia uma preocupação grande do governo com a legitimidade das eleições, porque uma eleição universitária, não é só reitor, são outros cargos também que são eleitos nessa eleição geral, ela tem, normalmente, um grande debate que acontece, ainda mais na universidade, que é distribuída em 41 localidades diferentes do estado de Goiás. Então, esse debate com a comunidade universitária é fundamental para que os candidatos, as chapas, apresentem seus programas para a universidade, haja esse debate e haja legitimidade nessa eleição. Bom, nós achamos que não havia segurança suficiente para que isso fosse feito. O que nós colocamos ontem na reunião com essa comissão do CSU? Olha, tudo bem, nós continuamos com a mesma posição, estamos ainda numa situação da pandemia bastante crítica, talvez a mais crítica que já estivemos, mas vocês têm essa informação. Então façam o seguinte, considerando isso, considerando o debate que precisa ser feito, programem quando que a eleição ocorrerá. Nós não dissemos, faça a eleição mês que vem. Não, a decisão é de vocês. Tenham responsabilidade em saber o momento que a gente está vivendo, saber que tem que haver o debate para que tenha eleição, mas estamos colocando na mão de vocês a responsabilidade por definir esse cronograma. E aí eles vão debater isso. Acredito que a eleição não deva acontecer antes do mês de junho, tá? Então ainda tem um tempo até lá, e acreditando que até lá, quer dizer, seja possível ser feito esse debate já com a redução aí do impacto da pandemia, que espero que até mês de junho isso já seja bem menor do que está hoje, né? Mas, de toda forma, é uma decisão que a universidade agora irá tomar. A reunião ao qual eu me referia e ao decreto, eles são do dia 18 de dezembro. Tá. Não é este ano, mas é bem recente, né? Sim. E na época o governo disse que ainda não tinha completado as reformas pedagógicas, administrativa e de estrutura. E aí eu pergunto o seguinte, nesses 2 meses e pouco, concluiu essas reformas? Sim, concluiu. Eles concluíram a reforma, inclusive com bastante autonomia, né? Parte, inclusive, do que foi proposto nessa reforma, o governo não estava 100% de acordo. Eu estou falando especificamente do processo seletivo, por exemplo, mas nós deixamos que o CSU
tivesse autonomia na decisão dessa reforma, então ela foi concluída. E aí, então, assim, qual é o papel mais do governo? Nenhum, né? Então, assim, a universidade ela já está... o próprio CSU ele foi formado numa eleição, né? Depois da saída do Rafael, nós convocamos a eleição para formar para os membros do CSU que representam os diversos segmentos da universidade. E esses membros que foram legitimamente eleitos ali pela comunidade foram que tomaram as decisões aí finais da reforma pedagógica. Então, ela está concluída, ela está posta, né? Agora, a universidade tem que, a partir daí, seguir o seu caminho, sabendo as escolhas que foram feitas e a partir daí, seguir com tudo aquilo que foi implementado nessas reformas, né? Secretário, a comunidade universitária reclama de asfixia no orçamento. O ano passado, por exemplo, alega-se que eles gastaram menos recursos do que havia sido destinado no orçamento, e esse foi um dos motivos alegados na Assembleia Legislativa para justificar aquele valor do orçamento, que depois, inclusive, foi aumentado em mais 50 milhões. O que eles alegam é que o reitor, ligado ao Estado, não teve autonomia para gastar, e ele sequer pôde gastar os recursos que estavam previstos no orçamento do ano anterior. Essa questão da asfixia financeira vai continuar, quer dizer, a universidade vai ter autonomia de gestão acadêmica, mas vai ficar presa no governo à liberação de recursos? Sileide, eu discordo dessa asfixia que você menciona. Na realidade, a universidade, historicamente, isso vem de antes desse governo assumir, ela tinha como vinculação 2% da arrecadação do Estado, arrecadação líquida, né? E a hora que você faz a base dessa arrecadação para calcular, você tem uma fórmula lá para calcular isso. Então, apesar de isso ter sido incorporado dentro dos 25% da educação numa PEC no final de 2019, né, essa vinculação ela vem sendo respeitada, mesmo tanto dentro dos 25%. Então, justamente, quando o orçamento que tinha sido feito com base naquilo que a universidade realizou ano passado, ele tinha sido de 251 milhões, quer dizer, na realidade, a Secretaria-Geral, em conjunto com o governador, propôs uma revisão e falou, não, o 251, mesmo estando em linha com aquilo que a universidade gastou ano passado, ele está abaixo dos 2%. Os 2% dariam 289 milhões. Então, nós colocamos o valor em 301 acima dos 289 e, obviamente, a universidade, provando a necessidade de algum investimento adicional, não será negado. Como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro disso, né? Isso não é conversa aqui de entrevista, vocês podem conversar com os membros que estiveram ontem, nós propusemos reconstruir e reformar a unidade da Universidade de Itumbiara, onde tem diversos cursos de saúde, incluindo medicina, farmácia e enfermagem. Esse campus, que era o campus, agora é uma unidade universitária, ele foi criado em 2017, esse curso de medicina, de maneira totalmente precária, sem laboratórios, sem professores suficientes. Então, essa conta caiu agora para nós. Então, e o CREMEGO também, que teve lá do Historiano, constatou isso. Então, nós vamos investir nesse campus de Itumbiara, nessa unidade de ensino de Itumbiara, para recuperar esse curso de medicina e colocar uma área de saúde, quer dizer, que não só medicina, mas farmácia e enfermagem, de qualidade, que possa formar bons médicos, bons farmacêuticos e bons enfermeiros, né? Então, não há nenhuma fechamento do governo a fazer investimentos na universidade, desde que esses investimentos sejam necessários. E foi garantido em orçamento, como eu disse, aprovado na Assembleia, acima daquilo que era a vinculação anterior que a universidade tinha. Então, não há asfixia. A universidade ela tá recebendo aquilo que ela precisa. E se você conversar com a comunidade, você vai ver que os valores são totalmente compatíveis com os planos que a universidade tem. Adriano, a respeito dessa unidade lá de Itumbiara, o governo decidiu, na última reunião, propôs, e foi um assunto levado pelo governo, a suspensão dos vestibulares
de alguns vestibulares, entre eles o de medicina. Significa o que agora? Que esses cursos serão descontinuados até que se façam essas reformas? Silene, vamos lá. Essa é uma excelente pergunta, porque me permite explicar uma coisa que está circulando de forma equivocada. Na realidade, isso é aquilo que eu mencionei para você agora há pouco, falando que o governo não concorda 100% com aquilo que foi implementado na reforma da universidade. O ponto principal é exatamente esse. Em início de 2020, quando o Rafael concluiu a primeira parte da reforma, o procurador do Estado, que estava como reitor interino até o início de 2020, nós sabíamos, né, e isso não há como escapar disso, que a universidade que se impõe pela justiça perder 1.700 profissionais, com a possibilidade de recontratar 300, ela ficaria com um déficit de 1.400, não há como você manter a mesma quantidade de cursos que existiam com 1.400 profissionais a mais. Então, isso é um fato, não há como a gente fazer milagre com isso, né? Então, e nem a possibilidade de trazer mais professores temporários, há uma possibilidade de ser feito agora também. Então, o que nós fizemos? Bom, se antes um curso de geografia ele era oferecido em 10 localidades, com a quantidade de professores, agora será possível oferecer em 7, não mais em 10. Bom, quais serão essas 7? Bom, a proposta do governo era que o aluno, no momento de fazer a inscrição no vestibular, ele definisse qual era a localidade que ele gostaria de se matricular. E aí as localidades que tivessem maior procura seriam aquelas 7 que seriam escolhidas para oferecer naquele momento o curso de geografia. O que foi que o governo não concordou e que a universidade fez com a aprovação do CSU? Não, nós vamos definir um outro critério técnico. Não iremos consultar o aluno com isso. É um critério técnico que a universidade tem que explicar. Eu não saberia te explicar aqui, porque é um critério complexo, eu já não me lembro mais. Mas eles definiram um critério de como seriam escolhidas as turmas. Olha, eu acho isso muito temerário, e falei isso para eles, porque qualquer critério que exista pode ser o melhor critério possível, ele sempre vai desagradar alguém e agradar outros, e sempre o desagradado vai dizer que o critério poderia ter sido diferente, de forma que aquele lugar que por um critério não abriu o curso, se fosse um outro, teria aberto. Então, por isso que nós optamos sempre por deixar que o aluno definisse isso a partir da procura. A universidade não quis que fosse feito dessa forma. Então, ela definiu algumas localidades, e aí não é suspensão do vestibular, é não ter vestibular nesse semestre. Pode ter no início do ano que vem, essas localidades que foram preteridas agora, podem voltar a ter, desde que atenda a esse critério que foi definido tecnicamente lá dentro da universidade. É um critério dinâmico, eles vão avaliando isso semestre a semestre e a partir daí definem as localidades que devem ser ofertadas a determinados cursos. Em relação à Itumbiara, também não foi decisão do governo a interrupção do curso, pelo contrário, a posição do governo era interrupção do curso, não, o curso não foi interrompido, o curso continua. Não foi a opção do governo não ter vestibular agora para o curso de medicina. Isso foi uma proposta feita pelo CREMEG, levada ao Conselho Superior Universitário, onde, se eu não me engano, por um voto de diferença, o Conselho decidiu acatar a sugestão do CREMEG de não ter vestibular nesse semestre. Agora, mas voltará a ter, no próximo vestibular, voltará a ter alunos novos no curso de medicina. Agora, o que é verdade, e é isso que eu estava falando, o governo se compromete, ele reconhece as deficiências do curso de medicina de Itumbiara, e aí essa história é longa, eu poderia contar para vocês aqui, mas são vários desdobramentos, e que ele está disposto a atuar, a investir para ter um curso de melhor qualidade. E isso já está sendo feito, não será, já está. Uma das etapas que foram feitas é o seguinte, por exemplo, lá em 2017, quando o curso foi criado, foi feito um convênio com a Prefeitura de Itumbiara, onde um dos prédios que abrigariam os laboratórios seriam feitos pela Prefeitura, numa parceria de cooperação com o governo. O que aconteceu? O prefeito anterior ao atual
interrompeu o pagamento ao fornecedor, e o fornecedor, por sua vez, interrompeu a obra que estava sendo feita, e ela está paralisada. Com a posse do novo prefeito, nós fizemos uma reunião com o prefeito e com o reitor. O prefeito chamou o fornecedor, avaliou a situação do contrato e a obra já foi retomada. Você tinha, por exemplo, 3 professores e o cadastro reserva de concursos já realizados pela universidade que poderiam aumentar o corpo docente de medicina. Nós também autorizamos que esses 3 professores fossem chamados. Agora, isso não é suficiente. Outras medidas terão que ser tomadas. Convênios, por exemplo, com a Secretaria de Saúde, convênio com o Hospital de Itumbiara, que foi inaugurado ano passado, para que os alunos tenham lugar para fazer a parte de internato, a parte prática, com médicos da Secretaria de Saúde podendo atuar como tutores. Então, uma série de modificações e convênios nós vamos fazer para melhorar a qualidade do curso de medicina lá de Itumbiara. Mas o fato concreto é que esse semestre, no vestibular que ocorrerá agora, não haverá abertura de vagas para esses 3 cursos lá em Itumbiara. De enfermagem e de farmácia, eu acho que terá sim. Só o de medicina que não vai ter chamamento. E, de novo, por uma decisão do Conselho Superior Universitário. O governo não opinou nessa decisão. E não há previsão para a retomada do vestibular para esse Sim, há previsão. A previsão é no final desse ano. Então, no ano do próximo vestibular, já haverá oferta de vagas para esse curso? Sim. Tá. Existe outro curso que o governo suspendeu e que pretende retomar? Ou os cursos agora são todos aqueles que só retornam se houver demanda? Bom, de novo, o governo suspendeu nenhum curso. Aí, esse questionamento tem que ser feito ao Conselho Superior, né? Eles tomaram decisões nas localidades onde não teria oferta de determinados cursos, né? Eu sei de algumas, como, por exemplo, alguns cursos em Posse foram suspensos, alguns cursos em Campos Belos, mas assim, eu me lembro vagamente de memória. O governo, de novo, ele não opinou nisso, tá? Não, o governo não definiu localidades que deveriam ou não ter cursos esse semestre. O que o governo disse é o seguinte: deveria ser ofertado em todas as localidades que sempre tiveram curso, e se há menos professores para a quantidade de turmas oferecidas, as turmas seriam abertas naquela que tivesse maior procura de alunos, né? E a partir disso o aluno definiria por sua procura onde ele quisesse. Os alunos que tivessem optado por localidades onde não formou turma, eles teriam opção de fazer escolha de alguma das outras localidades, caso eles quisessem. Mas a universidade decidiu, por ela própria, criar um critério e definir onde seria ofertado, sem dar essa possibilidade ao aluno de escolher. Rubens. Secretário, queria fazer perguntas aqui para o senhor sobre processos de desestatização. O senhor ainda acompanha ou não? Sim. Pois tem esse processo agora da CELG-GT, foi aprovado pelo Conselho. Qual que é a perspectiva do governo? De fato, colocar a empresa à venda? Porque a gente fica assim, tentando, claro, leigamente, né, secretário? Observando o mercado, né? Em meio a essa pandemia, se vai haver opções interessantes para a venda da CELG-GT lá quando isso for colocado em leilão na B3, Adriano. Olha, o processo está seguindo normalmente dentro do cronograma. Ano passado foi contratado um estruturador, tá, que fez todo o processo de avaliação da empresa, de sugestão de caminhos alternativos para essa privatização. A partir desses caminhos foi escolhido um deles, né, com uma estratégia de privatização da CELG-GT. Já está agendado, se eu não me engano, para maio, o leilão lá na B3. Agora, sobre essa questão de mercado que você menciona, é a natureza do mercado ter esses altos e baixos. A gente está passando por um momento onde há muita especulação em torno de intervenções na Petrobras, na Eletrobras, e isso, de alguma forma, pode afetar o apetite de investidores. Sem a menor dúvida, a gente vê isso refletido ali nos números do mercado. Por outro lado, né, você observa que nós estamos passando por um momento crítico de reservatórios, né? Então, as chuvas, né, elas, apesar de terem aumentado agora recentemente,
mas nos meses de novembro e dezembro, elas foram muito aquém daquilo que é o normal. Então, isso faz uma pressão sobre o setor elétrico. Com isso, valoriza, né, empresas que justamente estão na área de geração e transmissão, como é o caso da CELG-GT. Então, a gente acredita que esse ativo é um ativo de altíssimo interesse, até porque a CELG-GT é uma empresa lucrativa, enxuta, eficiente, né, com bons investimentos, né, e com isso, no momento em que fornecimento de energia é um ponto-chave para a infraestrutura do país, eu não tenho a menor dúvida do valor desse ativo. Agora, obviamente que essas outras flutuações que acontecem no mercado em função desses fatores externos também influenciam de certa forma. Agora, o mercado também ele reage, se modifica muito rápido. Nós estamos no início de março, o leilão vai acontecer daqui a mais de 2 meses, daqui a uns 70 dias aproximadamente. Então, tem tempo até lá desse cenário, né, se alterar e tudo. Agora, esse cenário de falta de chuvas, de baixa reservatória, esse cenário não se altera. Então, esse é o que dá realmente uma força para esse ativo aí da CELG-GT. Secretário, só completando esse assunto, Rubens me permite, o governo assumiu, já tem mais de 2 anos, já passou metade do mandato do governador, e ainda a gente não viu avançar muito a venda de outros ativos que foram prometidos pelo governador, o caso da Iquego e da Metrobus. A Metrobus chegou a ser feito um acordo com a prefeitura para a CMTC receber e fazer o processo de venda. O que aconteceu que o governo não tomou essas providências com mais envolvimento nelas? Na realidade, Cileide, assim, o processo de privatização, de uma forma geral, é um processo burocrático, né? Você tem que cumprir uma série de etapas, né, para que ele tenha total transparência, não tenha nenhuma especulação em torno da legitimidade desse processo. E, obviamente, nós tivemos no meio disso, né, uma pandemia que alterou todas as relações. Então, assim, a Metrobus, como outras empresas do segmento de transportes, elas entraram num cenário de muita dificuldade. Não tem como você conduzir uma privatização no meio do caos criado pela pandemia, justamente no sistema de transporte urbano de passageiros, né? A Iquego, ela tem outras questões internas de dívidas e etc., que mostram que o processo de privatização dela seria praticamente um processo, talvez até de liquidação, em função de dívidas que ela tem, mas que ele não se tornaria vantajoso em termos financeiros sendo feito nesse momento. Então, ela continua ativa e etc., e sendo reavaliada a cada momento sobre a pertinência ou não de fazer essa privatização. No caso da Saneago, o processo está em curso, né? Ele teve aí uma série de discussões em torno do IPO e tudo, mas é um processo que está sendo conduzido e dentro do tempo que é necessário para ter maturidade. É realmente um longo tempo, mas se você observar, pelo menos nós já estamos com data marcada aqui na CELG-GT. Se você observar no governo federal, por exemplo, também que prometeu uma série de privatizações, nada conseguiu avançar, porque é um processo complicado. A CELG-GT, nós conseguimos avançar justamente pela qualidade da administração da empresa, que você tinha informações muito prontas. Então, com isso, conseguimos ter essa celeridade aí, e o processo agora vai terminar daqui a 2 meses. A gente ouviu de todos os players do transporte coletivo que o que atrasou a venda da Metrobus foi a posição do então presidente Paulo Reis, que era contrário à venda. E que agora, como lá está com um substituto que era da equipe dele, que essa pessoa teria a mesma posição, e esses players acham que não vai haver andamento no caso da Metrobus. Procede isso? Excelente. Essa decisão é feita pelo governador do estado, né? Qualquer que seja o presidente, e eu não me recordo do Paulo Reis, que nem está mais aqui entre a gente, né? Foi acometido aí pela Covid.
Eu tinha reuniões frequentes com ele, eu não me lembro dele se manifestar assim, claramente contrário. Obviamente, ele colocava preocupações como gestor responsável ali, que ele teria com o processo de privatização por ser profundo conhecedor do sistema. Mas ele nunca impediu que isso acontecesse, né? E assim, a Metrobus está imersa dentro de um cenário muito mais complicado, né? É diferente de você pegar uma CLGT, que é uma empresa que estaria atuando de forma isolada, fazendo o papel dela, fazendo os investimentos no setor de geração e transmissão. Quando você pega a Metrobus, você tem toda uma questão da região metropolitana envolvida, você tem todo o problema da pandemia que coloca ela numa situação especial. Agora, a Metrobus está tendo uma modificação de gestão agora recente, né? Isso já não aconteceu, está acontecendo por esses dias, e justamente com esse viés de dar um destino para a empresa, que o desejo do governo é que ela seja realmente privatizada, mas tem que criar as condições necessárias para que isso aconteça. Secretário, deve haver algum tipo de reação aqui no governo de Goiás em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, porque o governo tem essa postura mais baseada na ciência, entendendo que além da vacinação, que é fundamental também as medidas de isolamento, de restrição, são fundamentais e tem inclusive articular prefeituras nesse sentido. Como é que fica essa divergência? Acaba que um exemplo importante, que é o do presidente, é contrário às medidas, às políticas defendidas aqui pelo governo do Goiás, secretário. Mas, o governador é sabido, ele é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso não significa que eles tenham que concordar em 100% das ações. Há realmente, o governador, uma postura em relação à pandemia diferente. Ele é médico, ele está vivendo aqui as dificuldades que o Estado enfrenta, e desde o início, né, todas as decisões do Estado foram baseadas em recomendações científicas, né? Os períodos de isolamento, as estratégias de isolamento, as recomendações. Aqui você nunca viu o governador falar em tratamento precoce com uso de ivermectina, hidroxicloroquina. Quer dizer, ele tem a responsabilidade dele de médico e não recomendar aquilo que não é comprovado como eficaz em tratamento precoce. Está aí brigando pela questão das vacinas desde o início. Então, é muito ativo nessa briga. Agora, assim, se há uma posição divergente do governo federal, paciência, né? Assim, há independência suficiente do governador para que ele siga a sua linha de conduta da forma que ele acha que é melhor para a população do estado de Goiás. Ok, secretário, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente sobre vários assuntos, né? A princípio aqui é o EG, que tem a sua intervenção chegando ao fim, mas também processo aí de desestatização, enfim, vários assuntos aqui importantes. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia, bom trabalho aí, secretário. Obrigado, sempre à disposição de vocês. Obrigado aqui pela entrevista, secretário-geral da Governadoria, aqui da gestão em Goiás, Adriano da Rocha Lima, conversando conosco aqui no Sagres, sinal aberto, destaques e a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.